Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é disputa pela hegemonia e a Revolução Brasileira. Como vencer a batalha das ideias. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Nota, quando a gente vai fazer debate político hoje, a gente não se dá conta que na literatura marxista clássica tem vários pressupostos de análise que não são hoje tão debatidos, tão claros e evidentes para a maioria dos militantes. Um desses pressupostos é que, se você for abrir os livros de Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo e tal, você vai ver que tem um pressuposto ali que a classe trabalhadora organizada politicamente, principalmente, mas não só, na forma partido, ela vai defender um programa político, o programa da Revolução Socialista, e essa defesa desse programa vai ser uma defesa intransigente, constante e que não vai variar de acordo com as conjunturas, no sentido de que a classe trabalhadora organizada em partidos políticos revolucionários vai defender o programa, não importa a conjuntura A, B, ou C ou D. É claro que a conjuntura impacta nas mediações táticas, nas palavras de ordem, na política de alianças pontuais, nas bandeiras fundamentais que vão ser apresentadas naquela conjuntura, mas o programa é o mesmo. A estratégia política, é a mesma. Então tem um pressuposto ali de análise que é, para um projeto político ser vencedor, é necessário que você tenha um corpo de pessoas organizadas politicamente, que vão dedicar a sua vida à defesa e à propagação desse programa político e vão ser intransigentes no sentido que não vai se abrir mão desse programa. A rigor, inclusive, a ideia de um partido político com militantes de base, com meios de agitação e de propaganda e que vai difundir um programa político, isso é uma criação do movimento operário de inspiração marxista, né? O famoso jurista e pensador italiano Umberto Cerroni, ele dizia que o partido político moderno foi criado pelo movimento operário e que a sua principal expressão no século XIX é o Partido Social Democrata Alemão, que tem um nome social-democrata, mas no século XIX social-democrata significava socialista, marxista e por aí vai. Então veja, quando a gente está lendo os clássicos, você raramente vai ver Lenin debatendo sobre a necessidade de uma firmeza e de uma intransigência na defesa do programa, que o programa é o programa, que não vale só agitar o programa em momentos eleitorais e depois abrir mão dele e depois fingir que ele não existe e na próxima eleição agitar. Isso mudou, coisas como essas hoje em dia têm que ser ditas, porque o que acontece é que no Brasil, hoje, não existe nenhum partido político com peso médio na classe trabalhadora que tenha realmente um programa político. O que é um programa político? É um projeto para o Brasil fundamentado numa análise do desenvolvimento capitalista no país, né? Uma compreensão do que é a formação social brasileira e a defesa desse projeto em todas as frentes de luta, sindical, movimento estudantil, movimento de cultura, e uma defesa intransigente que não vai mudar de acordo com o momento eleitoral, percebe? Hoje no Brasil não existe nenhuma organização política com um peso médio na classe trabalhadora que tem um programa político. O que existem são organizações eleitorais que têm bases sociais organizadas, o que é diferente. Uma coisa é você ter uma organização política de massas que tem um programa político, uma estratégia clara que faz política eleitoral. Outra coisa é uma organização eleitoral que também organiza bases sociais, mas organiza essas bases sociais no fundamental, na função do eleitoral. E por que eu digo isso? Veja, no Brasil há um fenômeno muito curioso. Eu já falei isso uma porrada de vídeos do canal, mas eu acho que sempre vale insistir. O Brasil é provavelmente um dos poucos países do mundo em que se debate os problemas organizativos da classe trabalhadora como se fosse um processo sem sujeito. É óbvio que na hora da gente fazer a crítica às esquerdas, a gente tem que direcionar principalmente
principalmente para a organização ou para as organizações ou para o campo político que é hegemônico. Então, dando um exemplo que eu já dei também milhões de vezes no canal. Se a gente vai fazer um debate sobre a derrota da classe trabalhadora com o golpe de 1964, os principais alvos de crítica têm que ser, em primeiro lugar, o PCB, em segundo lugar, os trabalhistas do PTB. Por quê? Porque o PCB e o PTB eram as duas principais organizações que lideravam o movimento operário e popular no Brasil. Existiam outras organizações, existiam outras forças políticas, como a POLOP, que era do Rui Mauro Marini, da Vânia Bambirra, do Teotônio dos Santos, do Muniz Bandeira. Existia também o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, do Pelópidas da Silveira. Existia também agrupamentos trotskistas e tal, correntes nacionalistas que estavam ali buscando ganhar força, né? Como a tentativa do Francisco Julião de criar o Movimento Revolucionário Tiradentes, etc. Só que, a despeito dessa panorama geral de organizações, o PCdoB já tinha surgido, quem dirigiu o movimento operário popular no Brasil era o PCB e o PTB. Eram as duas grandes almas do movimento operário popular, comunistas e trabalhistas. Então, o debate sobre as falhas, os problemas organizativos, teóricos, de formação, de tática, de estratégia da classe trabalhadora no pré-64 vão dar um olhar especial para uma crítica ao PCB e ao PTB. No Brasil, porém, atual, é muito curioso, porque se fala da despolitização da classe trabalhadora, se fala da desorganização da classe trabalhadora, se fala da incapacidade, por exemplo, nesse momento do movimento sindical, aparecer com importância na cena política. Enfim, vários debates são feitos desconsiderando a força política que hegemoniza a esquerda brasileira há mais de 30 anos, né? Há mais de 30 anos, e pensando como se fosse um projeto quase natural. Então é muito curioso como, volta e meia, alguma liderança política, alguns intelectuais fazem um debate de que hoje no Brasil a classe trabalhadora não tem projeto de país. E isso seja numa perspectiva revolucionária, um projeto socialista, seja numa perspectiva reformista, nacional desenvolvimentista, o que você quiser. E aí é muito curioso quando se debate a ausência de projeto de país. Parece que a classe trabalhadora não tem organização. Ela tem organização. A organização pode ser débil, pode ser ruim, pode ter vários problemas assim. Não existe vácuo organizativo, né, gente? Por mais forte, mais fraca, mais capilarizada, menos capilarizada, todo período histórico a classe trabalhadora vai estar organizada. Pode ser, inclusive, que esteja organizada por organizações burguesas, como é o caso, por exemplo, de muitas frentes de luta que são dominadas por ONGs liberais. Mas assim, vai estar organizada. Não existe vácuo organizativo, percebe? É isso. Todo mundo fala assim, a esquerda deixou de fazer trabalho de base nas favelas e as igrejas evangélicas neopentecostais tomaram um lugar. Pois é, gente, não existe vácuo organizativo. Assim, a classe trabalhadora vai estar sempre organizada, sabe? Esse é um pressuposto da coisa. Quem vai organizar, com que linha política, como é que vai ser isso, esse é o debate. Mas assim, não existe um vazio, um vácuo no espaço-tempo organizativo, assim, sabe? Isso não está colocado. Dessa forma, é muito curioso como se naturalizou uma ideia de que os problemas da esquerda brasileira, historicamente, principalmente no século XX, esses problemas são problemas dos erros históricos dos comunistas e dos trabalhistas. E aí vem o stalinismo, e aí vem o mecanicismo, e o culto à personalidade, e as ordens de Moscou, e o populismo, e o caudilismo. Enfim, todo mundo que está mais ou menos familiarizado com os debates da esquerda conhece esses elementos, né? Conhece esse discurso que foi feito para destroçar o legado político, organizativo, teórico e de lutas da esquerda hegemônica no século XX, né? Os anarquistas quase não são falados, infelizmente, né? Basicamente, quem lembra do período de hegemonia anarquista são os próprios anarquistas, que são muito poucos no Brasil. O período de hegemonia comunista, dividido em vários momentos, junto com os trabalhistas, é também pouco falado, porque existem poucos comunistas e poucos trabalhistas também na conjuntura brasileira atual, embora um pouco mais do que anarquistas, são muito fracos, e se formou uma leitura hegemônica que demoniza tudo que aconteceu no século XX. Agora, é curioso, porque essa leitura hegemônica, ela parte de um pressuposto de que existe um sujeito a ser, entre aspas, culpado, um protagonista na análise crítica a ser apontado, mas na atualidade não.
E aí me despertou esse insight de gravar esse vídeo. Eu estava lendo um texto da professora Leda Paulani. Veja, a professora Leda Paulani é uma grande intelectual, é uma grande pensadora marxista. É impossível alguém estudar economia política no Brasil sem ter passado pelos textos, pelas aulas da professora Leda. Eu tenho muito respeito por ela, presta atenção, viu, gente? Aqui não estou tirando a professora Leila de barato, não. Tenho muito respeito pela produção intelectual dela, pela obra dela, pelo trabalho de produção teórica dela. Agora, estava lendo o texto da professora Leda, que eu discordo, inclusive, da conclusão, da amarração do texto, mas essa nem é a questão central. O que é a questão central? Teve um ponto que me chamou muita atenção, que eu acho que isso é um sintoma de algo muito característico da nossa época. Vê só, a professora Leda está fazendo uma análise do período do governo Lula, né? No primeiro governo Lula, e a transição para o segundo. Aí presta atenção no que ela diz. Mas o boom das commodities produziu ainda um outro resultado alvissareiro. A elevação substantiva das reservas em divisa no país, que cresceram mais de 5 vezes, saltando de 35,9 bilhões em dezembro de 2001 para 180,3 bilhões em dezembro de 2007. Nessa nova situação, não só o país resolveria definitivamente os problemas com seus credores externos, como recuperaria preciosos graus de liberdade na condução da política econômica, não dependendo mais do FMI e podendo deitar fora de vez aquela vestimenta tão incômoda. Mas, para tanto, era mista a existência de um projeto para o país capaz de redesenhar os parâmetros de sua inserção na divisão internacional do trabalho, de elevar a produtividade e de gerar emprego de melhor qualidade. Repetindo, era mista a existência de um projeto para o país capaz de redesenhar os parâmetros de sua inserção na divisão internacional do trabalho, de elevar a produtividade e de gerar empregos de melhor qualidade. O projeto, porém, não existia. O governo de Lula, reeleito em 2006, buscava extinguir a miséria e reduzir as desigualdades, mas sem mexer nos marcos estruturais, legais, institucionais e socioeconômicos que davam protagonismo à riqueza e aos interesses financeiros. Veja, quem quiser ler o texto, inclusive, da professora Leda depois, e eu não vou dizer porque eu discordo do diagnóstico geral dela, mas enfim, fica aqui a recomendação. O Caminhando sobre Gelo Fino, tá aqui. E aí vocês podem ler depois, quem quiser. Mas o que eu acho interessante? É mais um texto que parte do pressuposto de uma constatação óbvia, que é, hoje, a classe trabalhadora brasileira... Hoje não, no caso a professora Leda está falando de 2006, mas o negócio segue, né? A classe trabalhadora, hoje no Brasil, na contemporaneidade, nos últimos 30 anos, a classe trabalhadora brasileira não tem formulado com peso de massas um projeto de país. E esse projeto de país pode ter várias características estratégicas. A gente não está falando aqui necessariamente de um projeto revolucionário. Dado que, por exemplo, a classe trabalhadora, que era dirigida pelos trabalhistas no pré-64, tinha um projeto de país, mas não era um projeto revolucionário, percebe? Então, assim, veja, a classe trabalhadora não tem um projeto de país. Não há possibilidade de disputar a hegemonia quando uma das classes fundamentais da sociedade nem sequer tem projeto para disputar a hegemonia. Porque, veja, o Gramsci, inclusive, chega ao limite de falar que um partido não necessariamente precisa ser um partido no sentido formal. Ele diz que um jornal, por exemplo, pode ser um partido. Em que sentido? No sentido de defender um programa político, uma visão de país, uma visão de mundo, uma compreensão da realidade, uma compreensão dos valores que estão ali em disputa, né, dos rumos da sociedade. Então só há possibilidade de disputar a hegemonia quando há um projeto hegemônico apresentado em disputa contra outro ou outros projetos hegemônicos. O diagnóstico aqui, a professora Leda inclusive expõe, mas não debate, é que a classe trabalhadora é hegemonizada por quem? Hegemonizada pelo petismo, não tem projeto hegemônico. E veja, isso é um fato. Isso é um fato. E aí, retórica eleitoral, discurso sobre reduzir desigualdade, discurso, slogan, botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, isso não é projeto de país, né, gente? Cá entre nós, assim, vamos lá, né? Ah, não, BRICS, Sul e tal, tudo isso é defesa de política pública limitada, é retórica eleitoral, é slogan de conjuntura no momento, isso não é projeto, isso não é estratégia política. E é muito curioso, porque o século XXI, ele deve ser um negócio único na história da classe trabalhadora brasileira, desde a transição para o capitalismo. Porque é um momento em que a classe trabalhadora não tem uma estratégia hegemônica
consolidada que coloca uma visão de país totalizante. Na época dos anarquistas tinha essa perspectiva, com todos os limites e críticas que vocês podem fazer aos anarquistas, que eu acho, inclusive, que muitas vezes a galera é injusta com os anarquistas, porque se criou um senso comum que o anarquista não tinha ideia, não tinha projeto, não tinha visão de Brasil, não tinha análise histórica do país, era só anarcossindicalismo, descer o cacete, e eu acho que isso é injusto com os anarquistas, mas tudo certo, enfim, depois a gente faz esse debate. Eu gostaria até, inclusive, em algum momento, pegar algum historiador, ou algum anarquista mesmo, que estuda história, para fazer um debate sobre isso, que eu acho que precisa qualificar esse debate. Então, assim, no período de domínio hegemônico dos anarquistas, no movimento operário popular, depois num período de força dos marxistas e dos trabalhistas, aliás, dos comunistas e dos trabalhistas, porque tinha trabalhista marxista, enfim, a classe trabalhadora sempre teve um projeto hegemônico, um projeto de país. Com todos os problemas, com todas as críticas e tal, existia aquela premissa básica que é, há um projeto aqui que a gente vai defender a despeito das conjunturas, a despeito do vai e vem da política, do vai para lá, vai para cá, é o projeto de país, é a estratégia política, é o que a gente defende. Aquela famosa frase do Darcy Ribeiro, que o Darcy Ribeiro foi: falhei em tudo que tentei a reforma agrária, tentei salvar os índios. Aquilo ali, por exemplo, é a expressão de alguém que passou a vida defendendo um projeto de país. Bom, ruim, com problema, sem problema, com análise teórica precária, com análise teórica boa. Não é isso que eu estou debatendo, eu estou dizendo assim, existia um projeto, percebe? Existia um projeto ali, por exemplo, expresso nessa fala conhecida e clássica do Darcy Ribeiro. O que a gente vive é um negócio muito curioso, o que a gente vive é uma hegemonia de um campo político sobre o que se entende como esquerda, uma hegemonia de direção na classe trabalhadora, mas essa hegemonia do petismo não se expressa a partir da afirmação de um projeto hegemônico. Então, assim, não existe um projeto petista de país, no sentido de se contrapor ao projeto da classe dominante. Não existe, simplesmente. E aí você pode prestar atenção que vários intelectuais, inclusive intelectuais conectados ao petismo, né, simpáticos, a professora Leda Paulani, por exemplo, nesse artigo está defendendo a política do Fernando Haddad, em vários aspectos. Então, assim, a professora Leda nem é uma crítica radical do petismo, assim. Você vai ver que não tem projeto, porra. Sabe? Então, se criou uma coisa que é muito doida, que talvez seja a única na história brasileira, que é uma capacidade impressionante de manter hegemonia e a direção nas esquerdas, que o petismo tem, isso é inegável, mas, ao mesmo tempo, a incapacidade de apresentar um projeto hegemônico, dado que o que o PT formulou enquanto projeto de país, muito bem sintetizado no encontro de 1987, em que se delineia ali, de maneira clara, a estratégia democrática popular, isso na prática foi abandonado, é reivindicado na estratégia democrática popular por algumas organizações que são periféricas, que não dirigem o campo do petismo, periféricas no sentido do considerando a força do PT, né? O caso da Consulta Popular, por exemplo, que reivindica ainda a estratégia democrática popular em muitos aspectos, como foi formulada de maneira clássica lá nos anos 80, ou articulação de esquerda, mas esse povo não manda, não tem peso decisivo no campo democrático popular hegemonizado pelo PT, se a gente for assim chamar. Então veja, uma das coisas que a gente precisa entender o quanto antes é que a gente está lidando na conjuntura brasileira com um grau de desorganização da classe trabalhadora em que a classe trabalhadora, nesse momento, não tem uma estratégia consolidada, não tem um projeto hegemônico. O que existe é a direção muito firme, muito consolidada, seja no âmbito do movimento negro, movimento feminista, movimento sindical, movimento de cultura, movimento de luta pela terra, movimento ecologista, uma capacidade de o PT dar a direção. Agora é curioso, pense comigo, veja, e não venha com discurso de antipetismo, não venha com discurso de Jones, eu amo Lula, parabéns, eu já disse várias vezes no canal, você ama Lula, eu amo Mano Brown, cada um com seu gosto. Mas venha cá, diga pra mim, o PT tem projeto de país? Veja, projeto de país não é menos miséria, menos fome, mais saúde, mais educação. Isso não é projeto de país, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. Sabe, então, em alguns aspectos, no Brasil atual, a gente parece uma criança que tá achando que tá jogando videogame, mas o joystick tá desconectado do console. Dado que, se a gente não tem hoje nenhuma organização com projeto de país, seja revolucionário ou reformista, que esteja pautando a disputa da hegemonia com a burguesia e o capital estrangeiro, a gente na prática está lidando com uma mera disputa político-eleitoral no âmbito
do mesmo projeto, que é o projeto da classe dominante, que é a reprodução do capitalismo dependente na sua forma neoliberal, percebe? Então, assim, as formas de esvaziamento do debate, e a gente percebe, sei lá, num debate sobre educação, num debate sobre cultura, num debate sobre tributação, no debate sobre política fiscal, no debate sobre política econômica, no debate sobre política externa, é visível para todo mundo que está inserido nisso um esvaziamento, um rebaixamento, uma falta de horizonte, uma falta de ousadia. Tudo isso se expressa por uma conjuntura maior, por uma época histórica maior, em que hoje, no cenário político brasileiro, não há confronto de dois ou mais projetos hegemônicos diferentes. No máximo a gente pode dizer que há projetos hegemônicos burgueses diferentes, em que uma ala da burguesia, por exemplo, defende o fim da nova república desde uma perspectiva regressiva, reacionária, em que, por exemplo, se quer reformar o regime para torná-lo ainda mais autoritário, ainda mais concentrador, ainda mais privatista, ainda mais racista, ainda mais violento e etc. Sintetizado, por exemplo, na corrente bolsonarista, né, de extrema direita. Aquilo ali, vamos dizer, tem um projeto de como conduzir o país diferente de outra ala da burguesia que, embora tenha o mesmo programa econômico da extrema-direita, não simpatiza com a extrema-direita do ponto de vista político e do ponto de vista cultural, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, a grande disputa hoje da conjuntura é um projeto de gestão da ordem liberal-democrático, que é contra a classe trabalhadora, e um projeto de gestão da ordem liberal-fascista, que também é contra a classe trabalhadora. A grande questão é, como é que é possível que tenha uma organização hegemônica há mais de 30 anos na esquerda brasileira, que controla boa parte dos movimentos, que tem uma influência gigantesca na produção acadêmica e no campo intelectual brasileiro, e é tratado com naturalidade uma ausência de reflexão sistemática sobre os rumos do país e uma ausência de projeto hegemônico para a classe trabalhadora disputar com outras classes. O que é que isso significa na disputa política brasileira? O que é que isso significa na história brasileira? O que é que isso significa na luta de classes no Brasil? O que é que isso significa, inclusive, de acordo com a famosa e polêmica frase que circulou muito na boca do Vladimir Safatli, de que a esquerda está morta. Vamos pensar isso junto? Vamos pensar isso, que eu acho que é um bom tema de reflexão para a gente, inclusive, pensar em como sair do buraco, né? Do buraco que a gente tá enfiado. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.